Setembro 20, lendo a história de Deus. Zacarias 1 a 7. Zacarias 1. Chamado ao arrependimento. No 8º mês do 2º ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio ao profeta Zacarias, filho de Berequias e neto de Ido. O Senhor muito se irou contra os seus antepassados. Por isso, diga ao povo que assim diz o Senhor dos exércitos: voltem para mim, e eu me voltarei para vocês, declara o Senhor dos exércitos. Não sejam como os seus antepassados, aos quais os antigos profetas proclamaram. Assim diz o Senhor dos exércitos: deixem os seus caminhos e as suas más obras. Eles, porém, não me ouviram, nem me deram atenção, declara o Senhor. Onde estão agora os seus antepassados? E os profetas, acaso eles vivem para sempre? Mas as minhas palavras e os meus estatutos, que ordenei aos profetas, os meus servos, alcançaram os seus antepassados e os levaram a converter-se e a dizer: o Senhor dos exércitos fez conosco o que os nossos caminhos e as nossas práticas mereciam, conforme prometeu. O homem entre as murtas. No 24º dia do 11º mês, o mês de Sebate, no 2º ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio ao profeta Zacarias, filho de Berequias e neto de Ido. Durante a noite tive uma visão. Eis que apareceu na minha frente um homem montado em um cavalo vermelho. Ele estava parado entre as murtas em um desfiladeiro. Atrás dele havia cavalos vermelhos, marrons e brancos. Então perguntei: quem são estes, meu senhor? O anjo que falava comigo respondeu: eu mostrarei a você quem são. O homem que estava entre as murtas explicou: são aqueles que o Senhor enviou para percorrer toda a terra. Eles relataram ao anjo do Senhor que estava entre as murtas: percorremos a terra e encontremos o mundo inteiro tranquilo e em paz. Então o anjo do Senhor respondeu: Senhor dos exércitos, até quando deixarás de ter misericórdia de Jerusalém e das cidades de Judá, com as quais estás indignado há 70 anos? Então o Senhor respondeu palavras boas e confortadoras ao anjo que falava comigo. E o anjo me disse: proclame, assim diz o Senhor dos exércitos: eu tenho sido muito zeloso com Jerusalém e Sião, mas estou muito irado contra as nações que se sentem seguras, porque eu estava apenas um pouco irado com o meu povo, mas elas agradaram o mal. Por isso, assim diz o Senhor: estou me voltando para Jerusalém com misericórdia, e ali o meu templo será reconstruído. A linha de medir será esticada sobre Jerusalém, declara o Senhor dos exércitos. Proclame ainda: assim diz o Senhor dos exércitos: as minhas cidades transbordarão de prosperidade novamente, e o Senhor tornará a consolar Sião e a escolher Jerusalém. 4 chifres e 4 artesãos. Depois eu olhei para o alto e vi 4 chifres. Então perguntei ao anjo que falava comigo: o que é isso? Ele me respondeu: estes chifres são os poderes que dispersaram Judá, Israel e Jerusalém. Depois, o Senhor mostrou-me 4 artesãos. Eu perguntei: o que eles vêm fazer? Ele respondeu: esses chifres são os poderes que dispersaram Judá a ponto de ninguém conseguir sequer levantar a cabeça. Mas os artesãos vieram aterrorizar e derrubar os poderes das nações que se levantaram contra o povo de Judá para dispersá-lo. Zacarias 2. O homem com a corda de medir. Olhei em seguida e vi um homem com uma corda de medir na mão. Perguntei-lhe: aonde você vai? Ele me respondeu: vou medir Jerusalém para saber a sua largura e o seu comprimento. Então o anjo que falava comigo retirou-se e outro anjo foi ao seu encontro. E lhe disse: corra e diga àquele homem: Jerusalém será habitada como uma cidade sem muros
por causa dos seus muitos habitantes e rebanhos. E eu mesmo serei para ela um muro de fogo ao seu redor, declara o Senhor. E dentro dela serei a sua glória. Atenção, atenção, fujam da terra do norte, declara o Senhor, porque eu os espalhei aos quatro ventos do céu, declara o Senhor. Atenção, ó Sião, escapem vocês que vivem na filha da Babilônia, porque assim diz o Senhor dos Exércitos: Ele me enviou para buscar a sua glória entre as nações que saquearam vocês, porque todo aquele que tocar em vocês toca na menina dos olhos dele. Certamente levantarei a minha mão contra as nações, de forma que serão um espólio para os seus servos. Então vocês saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou. Cante e alegre-se, ó filha de Sião, porque estou chegando e habitarei em seu meio, declara o Senhor. Muitas nações se unirão ao Senhor naquele dia e se tornarão o meu povo. Então habitarei no seu meio, e você saberá que o Senhor dos Exércitos me enviou você. O Senhor herdará Judá como a sua propriedade, na Terra Santa, e escolherá de novo Jerusalém. Aquiete-se toda a humanidade diante do Senhor, porque ele se levantou de sua santa habitação. Zacarias 3. Vestes limpas para o sumo sacerdote. Depois disso, ele me mostrou o sumo sacerdote Josué diante do anjo do Senhor, e Satanás à sua direita para acusá-lo. O anjo do Senhor disse a Satanás: O Senhor o repreenda, Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. Este homem não parece um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de roupas impuras, estava em pé diante do anjo. O anjo disse aos que estavam diante dele: Tirem as roupas impuras dele. Depois disse a Josué: Veja, eu tirei de você o seu pecado e o vestirei com trajes nobres. Então eu disse: Coloque um turbante limpo na cabeça dele. Colocaram o turbante limpo nele e o vestiram enquanto o anjo do Senhor permanecia ali. O anjo do Senhor exortou Josué, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus preceitos, governará a minha casa e também estará encarregado dos meus átrios, e eu darei a você um lugar entre estes que estão aqui. Ouça bem, Josué, sumo sacerdote, e os seus companheiros sentados diante de você, homens que simbolizam coisas que virão. Trarei o meu servo, o renovo. Vejam a pedra que coloquei na frente de Josué. Ela tem 7 olhos, e eu gravarei nela uma inscrição. Declara o Senhor dos Exércitos, e removerei o pecado desta terra em um único dia. Naquele dia, declara o Senhor dos Exércitos, cada um de vocês convidará o seu próximo para sentar-se debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira. Zacarias 4. O candelabro de ouro e as 2 oliveiras. Então, o anjo que falava comigo tornou a despertar-me como se desperta alguém do sono, e me perguntou: O que você está vendo? Respondi: Vejo um candelabro de ouro maciço, com um recipiente para azeite na parte superior e 7 lâmpadas com 7 tubos para as lâmpadas. Há também 2 oliveiras junto ao recipiente, uma à sua direita e outra à sua esquerda. Perguntei ao anjo que falava comigo: O que significa isso, meu senhor? E o anjo me respondeu: Você não sabe? Não, meu senhor, respondi. Então ele me disse: Esta é a palavra do Senhor para Zorobabel. Não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem é você, ó grande montanha? Diante de Zorobabel, você se tornará uma planície. Ele colocará a pedra principal aos gritos de graciosa. Graciosa ela é. Então a palavra do Senhor veio a mim. As mãos de Zorobabel lançaram os alicerces deste templo. As mãos dele também o terminarão. Assim
saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou a vocês. Quem ousa desprezar o dia das pequenas coisas, eles ainda verão com grande alegria a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Estes são os 7 olhos do Senhor que percorrem toda a terra. A seguir, perguntei ao anjo: o que significam essas 2 oliveiras à direita e à esquerda do candelabro? Também perguntei: o que significam estes 2 ramos de oliveira ao lado dos 2 tubos de ouro que derramam azeite dourado? Ele me disse: você não sabe o que eles significam? Não, meu senhor, respondi. Então ele me disse: são os 2 homens que foram ungidos para servir ao soberano de toda a terra. Zacarias 5. A visão do rolo que voava. Levantei novamente os olhos e vi diante de mim um rolo que voava. O anjo me perguntou: o que você está vendo? Respondi: vejo um rolo que voa de 20 côvados de comprimento por 10 côvados de largura. Então ele me disse: nele está escrita a maldição que está sendo derramada sobre toda a terra, porque tanto o ladrão como o que jura falsamente serão expulsos conforme essa maldição. Assim declara o Senhor dos Exércitos: eu lancei essa maldição para que ela entre na casa do ladrão e na casa do que jura falsamente pelo meu nome. Ela ficará dentro da sua casa e destruirá tanto as vidas como os tijolos. A mulher dentro de um cesto. Em seguida, o anjo que falava comigo se adiantou e me disse: olhe e veja o que vem surgindo. Perguntei o que era aquilo, e ele me respondeu: é um recipiente. Disse mais: aí está o pecado de todo o povo da terra. Então, a tampa de chumbo foi levantada, e dentro do recipiente estava sentada uma mulher. Ele disse: esta é a impiedade. Depois, empurrou-a para dentro do recipiente, fechando-o de novo com a tampa de chumbo. Ergui novamente os meus olhos e vi chegarem à minha frente 2 mulheres com asas como de cegonha. O vento impediu as suas asas, e elas ergueram o recipiente entre a terra e o céu. Perguntei ao anjo que falava comigo: por onde estão levando o recipiente? Ele me respondeu: para a terra de Sinar, onde vão construir uma casa para ele. Quando ficar pronta, o recipiente será colocado ali, no seu pedestal. Zacarias 6. 4 carruagens. Olhei novamente e vi diante de mim 4 carruagens que saíam no meio de 2 montanhas de bronze. A primeira estavam atrelados cavalos vermelhos. A segunda, cavalos pretos. A terceira, cavalos brancos. A quarta, cavalos malhados. Todos eram vigorosos. Perguntei ao anjo que falava comigo: que representam estes cavalos atrelados, meu senhor? O anjo me respondeu: estes são os 4 espíritos dos céus, que acabam de sair da presença do soberano de toda a terra. A carruagem puxava pelos cavalos pretos vai em direção à terra do norte. Aqui tem cavalos brancos, vai em direção ao ocidente. E aqui tem cavalos malhados, vai para a terra do sul. Os cavalos vigorosos avançavam, impacientes, por percorrer a terra. E o anjo lhe disse: percorram toda a terra. Eles assim o fizeram. Então ele me chamou e disse: veja, os que foram para a terra do norte deram repouso ao seu espírito naquela terra. A coroa de Josué. A palavra do Senhor veio a mim: tome objetos dos exilados Eidai, Tobias e Gedaías, que chegaram da Babilônia. No mesmo dia, vá à casa de Josias, filho de Sofonias. Pegue a prata e o ouro, façam a coroa e coloque-a na cabeça do sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque. Diga-lhe que assim diz o Senhor dos Exércitos: aqui está um homem cujo nome é Renovo, do seu lugar. Ele crescerá e construirá o templo do Senhor. Ele construirá o templo do Senhor, será revestido de majestade e se assentará no seu trono para governar. Ele será sacerdote no trono e haverá harmonia entre os dois.
A coroa será para Eudai, Tobias, Jedaías e Em, filho de Sofonias, como memorial no templo do Senhor. Gente de longe virá ajudar a construir o templo do Senhor. Então, vocês saberão que o Senhor dos Exércitos me enviou a vocês. Isto só acontecerá se obedecerem fielmente à voz do Senhor, o seu Deus. Zacarias 7. Justiça e misericórdia em vez de jejuns. No 4º ano do reinado do rei Dário, a palavra do Senhor veio a Zacarias, no 4º dia do 9º mês, o mês de Quisleu. Foi quando o povo de Betel enviou Sarezer e Regem-Meleque com os seus homens para suplicarem ao Senhor, perguntando aos sacerdotes do templo do Senhor dos Exércitos e aos profetas: devemos lamentar e jejuar no 5º mês, como já estamos fazendo há tantos anos? Então a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim. Pergunte a todo o povo da terra e os sacerdotes: quando vocês jejuaram e choraram no 5º e no 7º meses durante os últimos 70 anos, foi de fato para mim que jejuaram? E quando comiam e bebiam, não era para vocês mesmos que o faziam? Não são estas as palavras do Senhor proclamadas pelos antigos profetas quando Jerusalém e as cidades ao seu redor estavam em paz e prosperavam, e o Neguebe e a Cefelá eram habitados? A palavra do Senhor veio novamente a Zacarias. Assim diz o Senhor dos Exércitos: administrem a verdadeira justiça, mostrem misericórdia e compaixão uns para com os outros. Não oprimam a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o necessitado. Não tramem maldades uns contra os outros no coração. Eles, porém, recusaram-se a dar atenção. Teimosamente, viraram as costas e taparam os ouvidos. Endureceram o coração feito pedra e não ouviram a lei e as palavras que o Senhor dos Exércitos enviou pelo seu Espírito, por meio dos antigos profetas. Por isso, o Senhor dos Exércitos irou-se muito. Quando eu os chamei, não me deram ouvidos. Por isso, quando eles me chamaram, também não os ouvirei, diz o Senhor dos Exércitos. Eu os espalhei com um vendaval entre as nações que eles nem conhecem. A terra que deixaram para trás ficou tão destruída que ninguém podia atravessá-la. Foi assim que transformaram a terra desejável em ruínas. Você acabou de acompanhar a Bíblia 365, lendo a história de Deus. Se você quer acompanhar com outra versão bíblica, registrar a sua leitura, dar sugestões, participar de nosso grupo no WhatsApp, ou até mesmo fazer pedidos de oração, acesse sempre www.abiblia365.com.br e lembre-se sempre, em leituras diárias, confortaremos e fortaleceremos a nossa fé.